Em seu primeiro dia no cargo, após uma das posses mais esperadas desde Ronald Reagan, o agora presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou uma ordem executiva revogando um enorme regime de sanções de Joe Biden contra os colonos israelenses que vivem na Cisjordânia. A política foi uma das dezenas revogadas por Trump horas depois de ser empossado novamente por meio de uma série de decretos executivos que ele assinou primeiro em um comício pós-posse diante de milhares de apoiadores e depois na Casa Branca. Reverter o regime de sanções de Joe Biden, que foi resultado de uma ordem executiva assinada pelo ex-presidente em 1º de fevereiro de 2023, era uma alta prioridade para o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que levantou a questão em várias reuniões com a equipe de transição de Donald Trump nos últimos meses, possivelmente um dos tópicos colocados na mesa de negociação para um cessar-fogo com os terroristas do Hamas. Biden havia assinado a ordem em meio à crescente frustração em Washington sobre as dificuldades de Israel em conter as constantes brigas desenfreadas dos palestinos contra os colonos que ali habitam e respondia de forma muito violenta. Notavelmente, Trump assinou a ordem executiva poucas horas depois de um outro ataque de colonos na vila de Al-Funduk, no norte da Cisjordânia. O movimento dos colonos tem como objetivo restabelecer os assentamentos em Gaza, que foram evacuados em 2005, quando Israel se retirou do enclave costeiro. Netanyahu descartou a ideia, mas continua em dívida com parceiros de coalizão que o apoiam. Mas a ordem mais aguardada será aquela que vai entregar tudo para Israel. Espera-se que o presidente Donald Trump suspenda dentro de alguns dias as graves restrições do governo Biden sobre o fornecimento de armas e bombas de 2.000 libras em seus primeiros dias no cargo. Isso foi confirmado pelo embaixador israelense nos Estados Unidos, Mike Herzog. A decisão do presidente Biden de interromper a entrega de um carregamento de bombas de 2.000 libras em maio do ano passado desencadeou uma das maiores crises que o relacionamento Estados Unidos e Israel enfrentou durante a guerra de 15 meses em Gaza. O bloqueio que Biden usou para protestar contra a invasão israelense de Rafah se tornou um símbolo político muito mais do que uma questão operacional militar, e foi usado pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para mobilizar os republicanos contra Biden. O governo Biden estava preocupado que o uso de bombas de 2.000 libras por Israel em áreas densamente povoadas de Gaza pudesse causar baixas civis significativas. Netanyahu e seus apoiadores em Israel e nos Estados Unidos usaram a decisão de Biden para alegar que havia um embargo de armas dos Estados Unidos contra Israel. A decisão do democrata também gerou críticas significativas na própria comunidade judaica nos Estados Unidos, que tem tendência majoritariamente democrata. Por outro lado, a suspensão pouco fez para diminuir as críticas dos progressistas contra o próprio Biden por seu apoio a Israel. As bombas são parte de uma série de medidas que o governo israelense espera que Trump tome nos próximos dias e semanas em relação à política dos Estados Unidos em relação a Israel e à guerra em Gaza. Uma dessas bombas, pesando quase 910 quilos, pode penetrar em concretos espessos e metais, criando um grande raio de explosão. Algumas dessas medidas foram discutidas entre autoridades israelenses e a equipe de Donald Trump no contexto de Israel concordar em fazer mais concessões para concluir o então acordo de reféns e cessar-fogo em Gaza. A equipe de Trump foi a pedra angular no acordo de cessar-fogo. Sem ela, liderada pelo enviado especial a Israel, Steve Witkoff, não haveria uma paz temporária e o retorno dos reféns israelenses para os braços dos familiares. Trump agora está mirando em um assunto mais pertinente: acabar com o Tribunal Penal Internacional em favor de Netanyahu, bem como entregar tudo para Israel, a fim de acabar com os terroristas. Mas como? Antes de continuar o vídeo, peço gentilmente para visitar a minha loja de camisetas do Área Militar pelo site omapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho, em trazer mais informações e análises para vocês. A equipe de Donald Trump desempenhou um papel importante. Ela estava determinada a fechar um acordo entre Israel e Hamas,
mas estava muito ciente das preocupações com a segurança. A equipe de Trump obteve alguma coisa do lado israelense que permitiu que o acordo fosse aprovado. Tais coisas estão sendo feitas nesse momento por Donald Trump. O Laranjão também está buscando intermediar um acordo de normalização entre Israel e Arábia Saudita, um acordo que provavelmente exigirá que Jerusalém faça concessões significativas aos palestinos, como se fosse um novo Acordo de Abraão. Riad condicionou publicamente o acordo ao estabelecimento de um Estado palestino, o que seria praticamente a antítese do movimento de colonos. Netanyahu disse que recebeu garantias de Donald Trump de que, se as negociações sobre a segunda fase do acordo de reféns e cessar-fogo falharem, os Estados Unidos apoiarão uma nova ação militar mais forte contra o Hamas em Gaza, que deve durar até o fim dos terroristas. E com certeza, a guerra contra os terroristas continuará e um sinal verde completo será dado em breve. Israel também espera que Donald Trump tome medidas exclusivas contra o Tribunal Penal Internacional, o TPI, por sua decisão de emitir mandados de prisão contra Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, atuando diretamente contra o comitê e o apoio financeiro na ONU e no Tribunal Penal. Por apenas R$ 4,99, você se torna um membro exclusivo do canal e conseguirá assistir aos vídeos antes de todos, e também ajudará no meu trabalho em trazer mais conteúdos para vocês. Basta clicar no botão Seja Membro.